Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui nós para concluir, a apostila 3, a parte de teoria. E primeiramente vamos aqui a alguns recados. Bom, importante que vocês façam todos os exercícios, pelo menos abertos aí da apostila. E tirem fotos, mesmo esquema do bimestre passado. Tirem fotos em baixa resolução, porque aí vocês podem colocar tudo num e-mail e mandar para mim, sempre separando geografia de sociologia. Às vezes algumas pessoas não conseguiram mandar pelo e-mail porque as fotos são de alta resolução, e aí o e-mail comporta só 25 MB. Então é muito fácil, coloca a foto numa resolução menor, ok? E tira a foto e manda no meu e-mail. Quem quiser, tem alguns alunos fazendo os exercícios em Word. Também é muito bom, certo? Fica mais fácil ainda de mandar, tudo bem? Só peço que evitem, mandar pelo Messenger, evitem mandar por WhatsApp, apesar de que poucos aqui têm o meu número, ok? Então, isso é importante, tá certo? Então, vamos concluir a apostila 3 de Geografia, certo? E nós vamos fazer aqui hoje um formato diferente, de certa forma, o que nós vamos trabalhar aqui, a gente já meio que trabalhou no finalzinho da aula passada. Eu não percebi esse detalhe, então eu vou, dar aí novamente uma nova recapitulada, uma nova revisada, e na próxima aula a gente vai trabalhar com alguns exercícios, ok? Então na página 47, nós temos aqui a nova classificação do relevo brasileiro do Ross, e aí ela vai explorar essa nova classificação, certo? Chamei a atenção para vocês pelo menos guardarem essa unidade 7, que seria Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, a 21, que é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Então veja aqui, já que nós estamos com a depressão aqui do lado, então é difícil de eu pegar e mostrar para vocês uma imagem de uma depressão, certo? Porque uma depressão, ela não dá para a gente revelar a depressão em uma imagem, uma imagem verdadeira aí, ok? Porque a depressão é uma continuidade de uma superfície que vai ter uma suave inclinação. Então, nós não conseguimos, a partir de uma imagem real, ver uma depressão. Nós podemos, por exemplo, já que nós estamos pensando aqui na nossa cidade, Taquaritinga, nós podemos ir lá na marginal e tirar uma foto olhando para a parte alta de Taquaritinga. E a gente vai perceber com isso que é um planalto. Eu posso ir na Amazônia, sobrevoar a Amazônia num helicóptero e tirar uma foto da planície da Amazônia, aonde é planície, certo? Então eu consigo ver. Agora, uma depressão é muito difícil da gente conseguir ver na realidade isso, certo? A partir de uma imagem real. Você pode fazer uma figura mostrando como nós mostramos na aula passada, de como vem a ser uma depressão. Então essa depressão, que é a 21, que é a periférica da borda leste, então veja aqui, periférica. É uma área deprimida que aparece na zona de contato entre terrenos sedimentares e cristalinos. Então, esse planalto, ele é cristalino. Ele é um planalto antigo, certo? E esse planalto é um planalto mais novo. A estrutura geológica dele é diferente. Ele é planalto arenito basáltico. Então, esse planalto, que é o 3, de Chapadas da Bacia do Paraná, ele é formado de uma estrutura geológica sedimentar, ok?
não é cristalina como essa, é uma estrutura mais nova. Vamos tentar aqui achar, né? Aqui nós vamos ter, então aqui, ó, essa é o nosso recorte, ok? O recorte 3. Então nós vamos ter aqui planaltos e chapadas da bacia do Paraná. A depressão, então, é isso, ó. A depressão ela vai estar entre, né, o planalto cristalino do Atlântico Leste-Sudeste e da bacia do Paraná. Ok? Por isso que ela é chamada de periférica. Certo? É uma área deprimida que aparece no contato entre dois terrenos de estrutura geológica diferente. Tá certo? Uma depressão marginal, né? Aqui ele cita as bacias sedimentares, que margeia bacias sedimentares. Então, se a gente for para o nosso recorte número 1, nós vamos conseguir identificar as depressões marginais aqui, ó. Elas estão entre planaltos, ó. Depressão marginal, planalto da Amazônia Oriental, planalto residual e a depressão marginal. Então elas estão entre dois planaltos, né? Certo? Então olha lá, margeia as bordas de bacias sedimentares. Então ele está levando em consideração, né, aqui e aqui, certo? Por que isso, gente? Pode parecer meio complicadinho, porque esse planalto e esse planalto são cristalinos, certo? Eles são planaltos residuais, tá certo? O próprio nome já diz, é um resíduo. Se a gente aqui, ó, vamos ver. Essa imagem ela não está trazendo as diferenças de estrutura geológica, mas quando a gente sobe aqui, ó, a gente consegue perceber aqui terreno cristalino, ó, tá vendo? Aqui terreno cristalino e na parte superior terreno sedimentar terciário e terreno sedimentar quaternário. Então tem esses detalhinhos, ok? E a outra, uma depressão, é a interplanáltica. É uma região de altitude mais baixa em relação ao planalto que circundam. Então aqui nós vamos para a região nordeste, ó. Lembrar da depressão sertaneja. É uma região muito mais baixa do que os planaltos que circundam. Ok? Então, para o primeiro ano, né, nós não vamos assim exigir que vocês guardem todos esses detalhinhos. Mas quando a gente chegar no terceiro ano, é melhor que isso esteja um pouco mais claro. Porque nós vamos voltar a ver isso no terceiro ano, né? Oxalá, ok? Então, eu destaco os três, né, as três unidades. Mas sempre quando a gente for falar da classificação do relevo brasileiro do Jurandir Ross, sempre as questões elas vão explorar, certo? Esses três cortes, tá certo? Esse corte que vai desde Roraima até Tocantins, Mato Grosso, esse que vai do Maranhão até mais ou menos aqui, Alagoas, e esse que vai do Mato Grosso do Sul até São Paulo, ok? Então, veja que a área mais alta do Brasil, né, o ponto mais alto do Brasil é esse aqui, ó, é o norte aqui de Roraima, é o Planalto Norte Residual, ó. 3.000 metros, é o 2.900 metros de altitude, 2.900 e poucos metros de altitude. Vejam que os outros, ó, eles não chegam quase nem na metade, né? Aqui existe, né, um planalto
no Mato Grosso do Sul, que pode chegar aí a quase 2, né? Mas não é nem perto dos 3.000 metros do norte de Roraima, ok? Então façam esses exercícios, né? Recomendo que façam os exercícios, respondam as questões aí, né? A localização, características. Vejam aí, aqui nesse exercício da aula 27, ela vai explorar as diferenças da classificação do Absaber e do Jurandir Ross, tá certo? Então, a aula 28, que é essa aula que a gente viu, certo? Então, é uma aula que nós trabalhamos bastante, né? Falamos na aula passada também o que seriam os planaltos, superfícies irregulares, que vocês viram lá. As planícies, superfícies, como o nome já diz, são planas, tá? E as depressões. Então, aqui nos exercícios, vamos completar a tabela com as características dos principais tipos de depressão. Então, aí vocês vão colocar aqui, né? Qual seria a unidade do relevo em que se encontram os dois picos de maior altitude. Então, eu já respondi para vocês, certo? E nessa classificação, os 3 perfis, né? O norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Tá certo, galera? Então, nossa primeira aula, né, que seria a aula 28, está concluída. A apostila 3 está concluída. A próxima aula eu vou fazer algumas questões, trabalhar com algumas questões, fazer a questão da PG que muitos erraram, que é difuso horário, tá certo? Então até a próxima aí, abração.